Namaskar. Bom dia, queridos. Vocês conseguiram fazer aqueles exercícios que eu pedi que vocês fizessem da apostila que está na plataforma, no Aplique-se? O exercício acerca de norma padrão e variação linguística. Pois bem, a gente vai fazer o seguinte, meus óculos completamente tortos. A gente vai passar hoje para a segunda aula, mas a gente vai voltar para a primeira e para a segunda para a gente dar uma amarrada, tá bem? Se vocês tiverem alguma dúvida, entrem em contato comigo, coloquem ali, tá? Na plataforma para a gente poder se comunicar. A gente já viu sobre a questão dos pronomes, da norma padrão, né, da linguagem coloquial e da linguagem culta, a forma correta de se escrever, quando que a gente pode se comunicar de forma mais livre, enfim. E a gente vai trabalhar mais um pouco das variações linguísticas ainda essa semana, talvez na sexta, que eu pego todas as turmas e vou preparar o material. Mas por hoje, nós vamos ver os verbos de ligação, né? Que eu tenho certeza que vocês já tiveram aula sobre isso, mas a gente acaba esquecendo com o tempo, até porque a gente não fica muito em contato, como disse na primeira aula, com tô andando meio cansada, né? Andando cansada. Isso eu tenho que pensar, é um verbo de ligação, é um verbo de ação, ele está ligado ao pronome, que é o pronome, ele está ligado... A gente não consegue raciocinar dessa maneira, a gente fala muito livremente. Então, nós vamos falar um pouco hoje acerca dos verbos de ligação e do predicado nominal, tá bem? Aí eu gostaria que vocês pegassem o caderno de vocês, colocassem assim, sintaxe, tá? Peguem o caderno de vocês, escrevam sintaxe, escrevam verbo de ligação, para a gente fazer uns apontamentos, tá bom? Se você tiver dúvida acerca disso, escuta o podcast, tá bem? Vocês vão pegar e vão escrever aí no caderno de vocês os 3 tipos de verbo que nós temos. A gente está estudando verbo de ligação. Aí a gente vai ver os 3 tipos de verbos que temos, que é o de ligação, aquele que me dá a noção de estado, de modo. Nós temos o verbo significativo. Então, primeiro vocês vão escrever ligação, tipos de verbo, tipo de verbos, ligação. Aí abram um parênteses e colocam estado e modo. Esses são verbos de ligação, que vão nos dar noção de estado, de modo e não de ação, não de noção. Aí depois vocês escrevem embaixo desse de ligação, vocês escrevam significativo. Verbos significativo. É aquele que é nocional. Abram parênteses e colocam ação. Então, nós já temos 2 tipos de verbos. E depois vocês colocam fenômenos da natureza. Choveu, trovejou, relampejou, tá? Então, nós temos 3 tipos de verbo. Verbos de ligação, tá? Que é aquele que nos dá o estado e o modo. Nós temos o significativo, que é o nocional ou de ação. Esse que eu estou fazendo agora, falando com vocês. Falar é um verbo de ação. Ouvir é um verbo de ação, tá bem? E nós temos os verbos de fenômenos da natureza, ok? Então, esses são os verbos que nós temos em língua portuguesa. O que nós vamos estudar hoje é o verbo de ligação, tá? Quando a gente trabalha com os verbos de ligação, antes eu tenho que te explicar o que é o verbo de ligação. Vocês têm que escutar o podcast. É interessante que vocês escutem o podcast, porque vocês vão ter mais um elemento para que vocês possam ter essa direção e que a gente fica com ele mais esmiuçado. Não vai ser muito profundo, porque na verdade a gente está fazendo uma espécie de revisão daquilo que foi o ano passado, tá bom? Então vamos lá.
Verbo de ligação. Como o próprio nome já diz, ele faz o quê? Ele liga alguma coisa. Uai, mas o que ele liga, professora? Eu não sei o que ele liga. Ele vai ligar o quê? Ele vai ligar o quê? Ele vai ligar o sujeito a uma característica dele. Vamos entender por partes. O verbo de ligação, ele mostra o estado, o modo de um sujeito. Sabe o sujeito da oração? Ele está em algum estado, em algum modo. E o verbo de ligação é que liga esse sujeito a este modo, a esse estado. Então vamos lá, vamos ver na prática. Peguem o caderno de vocês e escrevam assim. Ele era assustador. A primeira oração que vocês vão escrever é essa. Ele era assustador. A segunda oração que vocês vão escrever. Ele parece normal, mas já perdi o controle da minha vida. Ele parece normal, mas já perdi o controle da minha vida. Então vamos lá para a primeira oração. Ele era assustador. Qual é o verbo? Acharam o verbo? Verbo ser, que é esse era. Se a gente separar o sujeito do predicado, fica mais claro. Quem era assustador? Quem é o nosso sujeito? Ele. Beleza? Então, eu tenho um verbo no meio, ligando o sujeito, ele, a algo, que era o quê? O assustador. O que é esse algo? Ele era assustador. Assustador, vocês conseguem entender que é uma característica do sujeito? Que é ele? Ele era bonito, ele era assustador, ele era legal, ele era estudioso, ele era valente, é uma característica. Então, o verbo de ligação, ele liga sujeito a um estado, a um modo desse sujeito, a uma característica desse sujeito, entende? Ele é verbo de ligação porque ele liga uma coisa a outra, o sujeito ao seu estado. Professora, por que eu não entendi isso? Porque é o pulo do gato. É o seguinte, o verbo de ligação vai unir o sujeito à sua característica, ao seu modo, ao seu predicado. Qual o nome que eu dou, por exemplo, a essa característica assustador? Eu vou chamar de quê? Predicativo de quem? Do sujeito. O que é predicativo do sujeito? Característica do sujeito. Sempre que eu tenho verbo de ligação, eu tenho a característica do sujeito. Sempre. O verbo de ligação, ele liga o sujeito a uma característica, a um modo, a um estado dele. Entenderam? Então, olha só, vamos voltar de novo. Eu vou insistir um pouco nisso, porque eu acho que vocês acabam esquecendo. Vocês já pegaram aí, eu tenho certeza, o caderno de vocês e já escreveram. Ele era assustador. A gente já encontrou o verbo, que é o verbo ser, que está ali como era, né, no tempo passado. E a gente viu que ele tem um assustador, né? Esse sujeito está sendo ligado ao seu predicativo pelo verbo. Por isso que ele é verbo de ligação. Ok, escreveram tudo que eu falei, prestaram atenção, leram, pelo amor de Deus, porque tem que ser assim. A gente não vai ter outra saída, tá bem? Então, vamos lá. Vamos para a oração 2. A oração 2 é: ele parece normal, mas já perdi o controle da minha vida. Quem não? Eu perdi. O mundo perdeu o controle da vida diante de tanta pandemia. Quem é que parece normal nessa segunda oração? Quem parece normal? Eu. Então, a gente tem parece normal, é o predicado. Eu, o sujeito. Eu tenho o verbo parecer. Eu pareço como? Qual o estado que eu pareço? Normal. Então, eu tenho o sujeito, eu tenho um verbo que liga esse sujeito a uma característica dele, parece normal, por isso que eu chamo verbo de ligação. Por quê? Porque ele liga o sujeito a uma característica dele, entendeu? Ele está ligando esse sujeito ao quê? Ao seu
predicativo, ok? Ao seu predicativo, a sua, como que eu falei, a sua qualidade, tá bem? Então, é isso. Liga sujeito a uma característica dele. Qual a característica, como que ele parece, qual é o estado, qual o modo que ele está? Normal. Entenderam? Eu pareço de que maneira? Feliz, bonita, tá bem? Então, atenção, atenção, atenção. Coloquem outra frase, por favor. Escrevam aí, porque muita gente se confunde. Escrevam agora no caderno de vocês. A garota andava triste. Atenção, atenção. Coloquem aí no caderno, vou esperar. A garota andava triste. Professor, o que eu tenho que analisar primeiro? O verbo. Vamos lá? Então, o que vem depois do verbo? Vamos analisar. O que vem depois do verbo? Já perceberam? Marcaram o verbo? Porque a gente vai picotar isso para a gente não ter problema, para que a gente entenda tudo. Vamos lá. A garota andava triste. Quem andava triste? A garota. Ok? Então, nós temos o sujeito, que é a garota. E qual é o predicado? Andava triste. Isso é pegadinha, preste atenção. O cara olha o verbo andar e pensa o quê? O verbo andar indica o quê? Uma ação. Estou andando, estou falando, estou olhando, eu ando até a minha casa. Essa não é uma ação? É um verbo de ação. Só que aí, quando eu olho depois do verbo, eu tenho um adjetivo. Eu tenho uma característica do sujeito. Então, aqui, esse verbo andar, ele não é um verbo de ação. Ele exerce função de verbo de ligação, porque é o estado em que ela está. Ela está triste, então ela anda triste porque é o estado dela, entende? Eu não estou falando sobre o ato de andar, da ação de andar. Eu estou falando de verdade sobre o modo que ela está. Ela anda triste, anda feliz. Não está falando da ação, está falando do modo, do estado. Por isso que, nesse caso, é um verbo de ligação. Por isso, garotada, tem que olhar a frase toda. Não adianta só olhar para o verbo e falar que é de ação, não. Tem que olhar a característica, tem que olhar predicativo, tem que olhar o que tem do sujeito. Então, se tem característica, automaticamente é um verbo de ligação. Aí, eu quero que vocês vão... Pega o caderno de vocês e coloquem aí os principais verbos de ligação. Escrevam, principais verbos de ligação. Vou esperar. 5, 4, 3, 2, 1. Yes! Vamos lá? Escreveram? Principais verbos de ligação. Vamos lá. Primeiro, a gente coloca o verbo, os mais usados, tá? Os mais usados. Verbo ser. Escreveram? Verbo ser. Estar. São verbos de ligação esses. Ser, estar, viver, permanecer, parecer, continuar, ficar, virar. Ser e estar são aqueles que sempre caem. E eles sempre são verbos de ligação. Alô! Tô te dando o pulo do gato, ok? Você já vai saber, é verbo de ligação.